A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Louvado seja Deus pela sua vida, que Deus abençoe você que está aí ligadinho com a gente através do YouTube. Nós estamos aqui começando a primeira aula do nosso primeiro trimestre do ano de 2024, que com certeza vai ser incrível debaixo das bênçãos do Senhor. Nesse trimestre nós estudaremos o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então essa é a revista aí da CPAD, da Escola Bíblica de Jovens, olha só. Então nosso objetivo aqui, nosso intuito é passar um resumo aí das lições. O ideal é que você participe das reuniões aí da escola bíblica da sua cidade, da sua igreja, e tenha esse momento de comunhão. E aqui nós estaremos trazendo aí alguns pontos para meditar também, vai ser incrível. E nós contamos aí com a sua participação, com o seu comentário, com o seu like, e também com as suas perguntas. Aquilo que nós não tivermos de conhecimento, com certeza nós vamos juntos aprender, porque a vida é uma grande escola, tá bom? Então, esse aqui é o tema da nossa revista, como foi lido, e a nossa primeira lição, para a gente já ir direto ao ponto, sem mais delongas aí, ganhar tempo, né? Para que os vídeos não fiquem muito estendidos. A nossa lição de número 1, que será ministrada aí no dia 7 de janeiro, é a Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Então a Bíblia como fonte genuína de doutrina, ok? Então nós vamos falar sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas e dos apóstolos. Então vamos entender um pouco sobre fundamento, e para que nós possamos entender isso, nada melhor do que aí um primeiro tema, que é entender a Bíblia como a fonte genuína, né, de toda a doutrina, de todo o ensino, ok? Então nós vamos tratar essa visão bíblica, tá? Então você, jovem cristão, você irmão que está aí ligadinho com a gente, eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas eu sei que você pode ser muito abençoado e edificado por essa lição que Deus tem preparado através de grandes homens de Deus, teólogos, homens gabaritados, capacitados, mestres na palavra, que Deus tem levantado na nossa nação brasileira, tá bom? Então vamos lá ao nosso texto bíblico principal. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ok? O resumo aqui da nossa lição é: a Bíblia é a única fonte genuína de doutrina para o cristão. Então, se você é cristão, você se considera um seguidor de Jesus Cristo, você recebeu a palavra de salvação, você entendeu o sacrifício vicário de Jesus, você colocou a sua vida nas mãos de Jesus, aceitou Ele como seu único suficiente Salvador e deseja segui-lo, então você precisa aprender como a seguir a Ele, você precisa aprender como agradá-lo, você precisa aprender como caminhar em direção a Ele, aos propósitos dEle e tudo aquilo que Ele tem preparado para você, né? Então, para que isso aconteça, você precisa se alimentar, você precisa aprender, você precisa ser instruído, você precisa ser corrigido muitas vezes para que você mantenha neste caminho, né, que é Jesus Cristo. Que a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então Jesus Cristo, ele é o único caminho, ok? E Jesus Cristo também diz que ele é o pão da vida, né? O pão que desceu do céu. Então é Jesus Cristo que nos alimenta. Isso quer dizer que Jesus Cristo é a própria palavra. Então quando nós estamos estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós estamos se alimentando do próprio Cristo, do próprio Salvador, do próprio Senhor Jesus, ok? Então só uma pincelada para a gente entender a seriedade, né? O peso que tem essa lição que nós estamos aqui iniciando. Então a Bíblia, que é as palavras de Jesus, as palavras do Deus Pai, as manifestações do Espírito Santo, ela é a única fonte genuína, verdadeira, de todo o ensino para a vida de um cristão, ok? Então não existe uma outra fonte, não existe um outro lugar aonde nós possamos tirar algo de proveitoso para uma caminhada espiritual, para uma caminhada com Deus, para uma vida para uma vida que vai fazer com que nós se aproximemos de Deus, né? Então a única coisa que vai fazer isso na nossa vida é
a Bíblia Sagrada, ok? E falando sobre Bíblia Sagrada, então nós precisamos entender primeiro o que é Bíblia. Então, nesse primeiro momento, nós vamos aí tratar a origem da Bíblia. Então, nós vamos entender da onde se originou, né? Da onde vem essa palavra. Nós vamos entender alguns conceitos sobre Bíblia. Então, é muito importante que você pare um momento para pensar, né? Então, qual o significado da palavra Bíblia, né? Como se deu o desenvolvimento da Bíblia na história? Então, você já se fez essa pergunta? Então é muito importante na sua caminhada cristã você se fazer perguntas como essa, né? À medida que você ouve o ensino, você perguntar: da onde veio essa doutrina? Onde está escrito isso na palavra, né? Então, algumas perguntas vão te levar sempre às respostas e isso faz com que você cresça na presença de Deus, tá? Então, nossa lição está dividida em 3 tópicos. Então, o primeiro tópico é a origem da Bíblia. Então, esse primeiro tópico ele é dividido em 3 pontos fundamentais. Então, nós vamos falar agora no primeiro ponto, que é a definição, definir o termo, né? Então, vamos definir o termo, a palavra, né? Qual a definição de Bíblia? Então, de uma forma bem resumida para a gente ganhar tempo para o vídeo não ficar extenso, a palavra Bíblia, ela é um vocábulo aí grego, né? Uma expressão grega que se pronunciava biblos, né? E o que significava biblos, então? Significa um livro. Então, quando se fala Bíblia, está se falando de livro, ok? Ainda assim, a outra forma diminutiva da palavra biblo, né? No biblos no grego, que seria aí o biblion. Então, biblion seria pequeno livro, né? Livro pequeno, ok? Então, na verdade, a Bíblia Sagrada ela é um conjunto de vários livros pequenos, né? Que antigamente era chamado de rolos ou cano, porque a palavra de Deus não era impressa como é hoje. Então ainda não existia essa tecnologia da impressão. Isso veio muitos anos, muitos séculos depois, né? Então antes da Bíblia Sagrada chegar ao que é hoje no sentido de papel, nós tínhamos aí um material que parecia até um pergaminho. Então não sei se você já viu isso nos filmes, né? Principalmente os filmes, esses filmes que remonta aí a história medieval, você vai ver lá vários pergaminhos assim, que eram documentos importantes. Então a palavra de Deus naquela época, ela era escrita, né? Normalmente aí por um material de papiro. Não vamos entrar tanto nesse assunto, mas você pode estudar um pouquinho mais sobre o que é o papiro, isso é bem interessante você saber. E aí eles guardavam um rolo, né? Amarravam aquele material, que era como se fosse um papel mais grosso ali, feito de folhas e tudo mais, de uma determinada folha que ficava à beira do rio ali, onde se cultivava bastante. Então, eram vários livros, eram vários cânons, né? Que eram pequenos, mas que vários deles se constituíam como a palavra de Deus, né? Então eram esses conjuntos de livros eram considerados a palavra de Deus. Hoje nós temos tudo em um lugar só, então nós falamos Bíblia Sagrada, o biblion ou biblioteca, vários livros, né? Então dá a ideia de biblioteca. Então são vários livros em um livro só, que hoje nós conhecemos como a Bíblia Sagrada. Então é bem interessante a gente começar a entender esse primeiro ponto, né? Então, primeiro aí nós estamos falando sobre o termo, né? Então, a definição do termo é isso: Bíblia, pequenos livros, biblioteca, essa a ideia aí de conjunto de vários livros na forma de pergaminho, na forma aí de cânon, né? Essa forma que nós demos aí uma ilustração para a gente entender. O termo Bíblia relaciona-se com biblos, de onde vem o nome dado à parte interna do papiro, material usado na antiguidade para escrever os livros, como nós comentamos. A Bíblia é também chamada de Escritura. Então nós vamos ver algumas passagens bíblicas, eu quero que você anote isso e que você medite aí na sua casa, né? Porque são vários versículos, senão a gente vai tomar muito tempo aqui. Então, leia lá em Marcos 12:10. Marcos 12:10. Também Marcos 15 e 28, quando se fala do termo, a palavra Bíblia,
era também tratado como escritura. Então, nesses versículos aí, você vai ver lá como tratando a palavra de Deus como escritura ou escrituras sagradas, né? Outro termo aí que ainda que é usado é santas escrituras, que como está lá em Romanos capítulo 1, versículo 2. E também sagradas letras, onde a gente vai ver aí em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. Então lá você vê essa referência a falar da palavra de Deus usando as sagradas letras, ok? Então esse é o nosso primeiro ponto. Bom, nós já temos aí um bom caminho percorrido no primeiro ponto, então é melhor que a gente faça outro vídeo, então não perca o próximo vídeo, falando aí do segundo ponto ainda do primeiro tópico, ok? Até o vídeo que vem.